Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje a gente está recebendo uma pessoa aqui super especial, meu amigo Thiago Manzoni. Obrigado pela honra do convite. Não é a gente que está recebendo, é ele que está nos recebendo. Hoje, domingão, ele está aí tirando alguns minutos aí para conversar, bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado, Thiagão, por estar recebendo a gente. Eu que agradeço vocês, é uma honra estar aqui com vocês e com vocês também que estão nos assistindo. Beleza. Thiagão, da onde que vem Manzoni? Manzoni vem da Itália. O meu bisavô ou meu tataravô, por parte de pai, veio para o Brasil. A gente não sabe ao certo por onde entrou. Dizem que foi pela região sul, e aí os Manzoni foram se espalhando pela região sul e sudeste, e a minha família é do Rio de Janeiro. O meu bisavô é Antenor Manzoni, o meu avô é Antenor Manzoni e o meu pai é André Manzoni. Por parte de mãe, eu sou descendente de nordestinos, a família da minha mãe veio do Maranhão e de Pernambuco. E eu tenho ascendência também sírio-libanesa. O meu bisavô, Barakat Bakil, veio do Líbano fugindo da perseguição política. Ele se converteu ao cristianismo e aí passou a ser perseguido, perseguição religiosa e não política. Passou a ser perseguido e veio para o Brasil, onde se estabeleceu. E aí nasceu minha avó Orlando aqui no Brasil e depois meu pai, André. Basicamente isso. Bom demais. Seu avô era qual religião que ele tinha? Então, aí depois que meu bisavô veio, a família acabou se afastando, a maioria se tornou católica, mas não praticante, sabe como é que é? Sim. E aí quando meu pai e minha mãe estavam na juventude ali, eles se encontraram e quase que concomitantemente encontraram Jesus também, se tornaram cristãos. E aí depois disso se casaram e nasci eu e nasceram meus dois irmãos também, já num lar cristão. Dos três, você é o... Dos três eu sou o mais velho. Sou o mais velho. Nascido em janeiro de 1984, quase 40 anos, 38. Tô chegando. Somos dois. Antigamente dizia que quando o cara chegava aos 40 ele estava contornando ali o Cabo da Boa Esperança, né? Tava voltando já. Agora não, as pessoas vivem mais. Você nasceu no lar cristão, mas quando que você assim se achou, falou, sou cristão? Cara, com 15 anos eu comecei a ler a Bíblia todo dia. E eu achei Deus nas páginas da Bíblia. Aí deixou de ser o Deus dos meus pais e passou a ser meu Deus. Completamente diferente do que você seguir uma religião ou de frequentar uma igreja, você se relacionar com Deus, né? Aliás, eu vou aproveitar aqui, eu nem sei se pode, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo que Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa com quem você se relaciona e ele vai transformando sua vida e moldando sua vida e fazendo sua vida dar certo. É isso que eu experimento desde os 15 anos de idade. Então eu vejo a Bíblia como a revelação de um Jesus com quem você se relaciona. E se nós formos analisá-la por um outro aspecto, ela também revela princípios éticos e morais. A moral cristã, que é o fundamento da sociedade ocidental, ela contribui para a prosperidade, contribui para a saúde emocional na medida em que preserva a família, contribui para a prosperidade na medida em que fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? Isso quer dizer duas coisas, só para dar um exemplo, né? Primeiro que o cara trabalha, para quem ele trabalhou tem que pagar o salário. Mas não só isso, ele só é digno do salário porque trabalhou, né? Então, isso muda um pouco a nossa forma de pensar, faz com que a gente deixe de depender do outro, esperar ser ajudado, e principalmente ajudado pelo governo, e, cara, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Foi assim que o Ocidente se fundou, é nisso que eu acredito, e bom, basicamente isso. E aí, com base nesses princípios, nesses valores cristãos, constituí família, me tornei advogado, tenho 2 filhos, e hoje, se você tivesse me perguntado, eu ia responder para você que eu sou um sonhador, na verdade. Eu sonho com um Brasil melhor na política, na economia e em tudo que interfere diretamente na vida das pessoas. Dá pra gente melhorar muito. Você é um sonhador. Sou um sonhador. Tirando o sonhador, quem é o Thiago Manzoni? Tirando o sonhador, o Thiago Manzoni é esse cara, um cristão, casado, pai de 2 filhos, advogado, que trabalha pra caramba, de segunda a segunda. Hoje é domingo, a gente está aqui no escritório. Ontem eu estava aqui também. E que acredita, cara, que dá pra
não é só um sonho como algo distante. Dá para a gente transformar o Brasil num país melhor. Então hoje, quem é você? Eu sou um cara que atua em duas áreas. Eu atuo tanto na advocacia e tenho um propósito também político. Eu quero contribuir na política do Distrito Federal e do Brasil para que as próximas gerações recebam de nós um país melhor que o que a gente está pegando da geração que nos antecedeu. Eu acredito que as coisas estão numa evolução. Jackson, para você que está vendo, é um cara que está atrás da câmera. E esse processo evolutivo que vai numa linha ascendente, ele não é um processo estável, assim como se fosse uma linha reta. Ele é instável, mas as coisas vão melhorando ao longo do tempo. Então a gente tem momentos de pico, momentos de baixa, momentos de pico, momentos de baixa, mas ao longo do tempo as coisas tendem a melhorar e eu penso que a nossa geração tem como contribuir, né? Se a gente olhar para a história do Brasil, a história recente, né? É uma história que é recente, o Brasil tem só 500 anos, mas se a gente for olhar para a nossa história, é uma evolução, o Brasil está melhorando. Sim. Mas só que é entre altos e baixos. Então hoje eu vejo um momento conturbado politicamente, a corda muito esticada, principalmente porque o judiciário se mete, interfere nos outros poderes, isso é uma dificuldade muito grande que o Brasil atravessa. Mas, então, a gente está vivendo um momento de baixa. Então, o Poder Executivo, o Presidente da República tem muito pouca autonomia, para exercer as funções dele. O Legislativo está quase também proibido de exercer suas funções e o Judiciário, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal, é quem incorpora os três poderes. Então, é um momento, na minha opinião, que a gente está num vale profundo. Nessa linha aqui de que as coisas vão melhorando, esse é um momento em que a gente está num vale profundo. E as decisões que nós tomarmos agora como cidadãos vão influenciar diretamente os próximos 20, 30 anos. Então, eu acredito, e você perguntou quem é o Thiago Manzoni, eu acredito que eu faço parte dessa geração que vai entregar um Brasil melhor. Eu estou inserido nisso de alguma forma e eu me esforço para me capacitar para entregar o meu melhor, seja aqui no escritório, trabalhando, e seja também na política, seja por meio de vídeos como esse que a gente está gravando, no meu canal do YouTube, que eu vou subir o vídeo também, nas minhas redes sociais, e enfim, na minha pré-candidatura, na minha pré-campanha, na minha campanha que eu serei candidato a deputado distrital agora em 22, então é isso. Eu acho que a gente tem que se capacitar, tem que se esmerar e tem que canalizar a nossa vontade de maneira intencional para os objetivos que a gente quer. Mas, por exemplo, você está falando que vê que a sua geração, a nossa geração, vai entregar algo melhor para os nossos filhos. Sim. Mas a gente está numa situação bem complicada, onde a mídia, onde o judiciário, onde os péssimos políticos, que infelizmente ainda são a maioria, eles fazem de tudo para piorar. Quem que vai fazer mudar? Nós. Como? Aí a gente tem vários meios para fazer isso. Se a gente pegar a história dos últimos 50 anos do Brasil, o Brasil viveu um desenvolvimento grande durante um período, depois teve crises econômicas severas, uma crise moral enorme nos últimos 12 anos, em que as entranhas dos poderes da nação foram expostas para todo mundo ver, o maior escândalo de corrupção talvez da história recente da humanidade, né, que é o Petrolão. E isso tudo balançou as estruturas do Brasil. Essa circunstância que você falou, que a mídia parece trabalhar contra, o judiciário parece trabalhar contra, é porque nós entregamos esses meios importantes, os meios de comunicação, o judiciário como um meio de entregar justiça para a população. A gente entregou, é a gente que vai buscar de volta. Então é a gente que vai buscar de volta as universidades que nós entregamos, é a gente que vai buscar de volta a formação de juízes segundo os princípios e valores que fundaram a civilização ocidental. É a gente que vai buscar, é a gente que vai estudar, que vai passar na prova, que vai ocupar esses espaços, é a gente que vai ter que ter a coragem, os jornalistas, né? Os jornalistas que carregam consigo esses princípios, eles é que vão ter que ter a coragem de botar a cara deles à tapa e muitas vezes correr o risco de perder o emprego, mas nós vamos ter que buscar isso de volta. A gente entregou e em alguma medida eu acho que o regime militar contribuiu para isso, porque como o regime militar tinha o poder da coerção pela força, pela violência, acabou entregando a mídia e a academia, as universidades, para as pessoas do
daquilo que se chamava naquela época de contracultura ou contra-regime, e eles ocuparam esses espaços e hoje os meios de comunicação e o poder judiciário, e em grande parte o legislativo também, têm os seus postos ocupados por aqueles jovens que agora não são jovens, são homens e mulheres de meia idade, às vezes já até na terceira idade, que eram jovens revolucionários, marxistas, leninistas, stalinistas, e que hoje ocupam esses cargos. A gente teve uma presidente da República, Dilma, que fazia parte de grupo terrorista, né? E chegou ao cargo de presidência da República eleita pelo voto da população brasileira. Então, quem colocou ela lá? Nós. Quem que tem que tirá-los de lá agora, né? Desses lugares todos? Nós também. Como? Nos preparando para ocupar esses lugares. Não vai ser fácil, mas a gente tem que ter disposição e tem que se colocar à disposição também da população para que, no que diz respeito a cargos eletivos, eles possam escolher, e no que diz respeito aos cargos aí que são cargos de nomeação por concurso público, etc., a gente esteja capacitado para ocupá-los também. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso que eu acredito. O que é ser bem-sucedido para você? Ser bem-sucedido? Cara, eu acredito que o sucesso ele está mais dentro das pessoas do que fora. Se você me perguntasse assim, você se considera bem-sucedido hoje, Thiago? Eu ia dizer para você sim, sim. Eu casei, amo minha esposa, tive meus filhos, nossa família é uma família estruturada, nós somos tementes a Deus e a vontade dele se cumpre nas nossas vidas. Para mim isso é o sucesso. A pessoa que se encontra em Deus e descobre qual é a vontade dele para si e se coloca à disposição para viver essa vontade, isso é o sucesso. Isso é ser bem-sucedido. A pessoa pode não ter aquilo que ela foi vocacionada para fazer, o local que ela vai ocupar na sociedade, pode não ter o glamour que outros terão, mas se ela cumprir aquilo que é o propósito da vida dela, se ela estiver cumprindo o propósito da vida dela, aquele é um lugar de sucesso. Então acho que ser bem-sucedido está muito mais dentro de nós, é um lugar muito mais interior do que exterior. Seria o ser e não o ter. Exatamente. É o ser e não o ter. Ser bem-sucedido é quem você é. É o seu caráter, enfim. É o ser e não o ter. Perfeito, é isso. O que acontece? Diz aí. Eu estava pesquisando um pouquinho nas suas redes sociais, vi lá seu site, o Instagram, e eu vi algumas frases que você colocou ali. Ayrton Senna tem uma frase dele lá, que eu até coloquei aqui. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu limite e dar o melhor de si. Quando eu vi no seu site, você pegou essa ideia na questão de ser bem-sucedido, em lutar, batalhar por aquilo que é seu. Então, essa essência do Ayrton Senna, ele era muito mais do que ele tinha. Então, qual é o meu propósito de vida? No caso dele, o propósito dele, ele enxergou como sendo ser o melhor piloto de Fórmula 1 que ele podia ser. E ele se esmerou para ser aquilo. Então, seja lá o que for que você vá se tornar na vida, que você seja o melhor que você pode ser naquilo. Então, que você se entregue, que você batalhe, que você se esforce, que você se prepare e que você entregue, fazendo seja lá o que for que você vai fazer, a sua essência, o melhor da sua essência. O Senna é um cara que eu admiro demais. É um cara que eu admiro demais porque ele nunca abriu mão dos valores dele, ele não renunciou quem ele era por causa do sistema da Fórmula 1, sofreu um monte de punição por causa disso, perdeu campeonatos por causa disso, no tapetão, né? Mas nunca abriu mão de quem ele era. E aí, como é que eu vejo? Quando você encontra o sucesso interior, o seu sucesso para fora, ele vem naturalmente. Então tudo na nossa vida acontece de dentro para fora. Primeiro a pessoa tem que se encontrar dentro dela, quem ela é, a essência dela. Só tem um lugar onde a pessoa pode encontrar isso, é em Deus. Então ela encontra quem ela é e aí acha o propósito da vida dela e aí ela vai exteriorizar aquilo que ela tem dentro dela. E aí pode ser você na sua loja, eu aqui no meu escritório, o Jackson no trabalho dele, o nosso ouvinte em qualquer lugar da sociedade. Quando nós nos encontramos, quando nós somos bem-sucedidos dentro de nós, o sucesso para fora é algo natural.
E aí, sucesso para fora, eu não estou falando de você alcançar lugares altos somente, eu não estou falando da sua condição financeira somente, eu estou falando de você entregar o seu melhor naquilo que você está fazendo agora. Isso para mim é sucesso. Você está bem consigo mesmo dentro de você, achou o seu propósito e vai entregar o seu melhor naquilo que você está fazendo, seja lá o que for. Aqui nesse bate-papo, por exemplo, eu estou fazendo o meu melhor, você está fazendo o seu melhor, o Jackson está fazendo o melhor dele ali, isso é ser bem sucedido. Não importa quantas pessoas vão assistir isso aqui que a gente está falando. O que importa é você entregar o seu melhor. É você entregar o seu melhor. Falando de entregar o melhor, a gente estava falando agora há pouco do Senna, né? Que eu também sou fã e um exemplo de um herói brasileiro. Um herói brasileiro. Dentro daquilo que fazia. Sim. Dentro da Fórmula 1, Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou Ayrton Senna? Ayrton Senna. Disparado. Ayrton Senna. Só porque é brasileiro? Não. Por quê? Porque ele era o melhor disparado, ele era o mais arrojado, ele era o mais ousado, na minha opinião ele era o mais leal e tinha coragem de dizer que o que ele fazia era lealdade. Então ao longo da história do Senna você nunca vai poder acusá-lo de ter sido desleal, de ter feito uma manobra. Tem uma que ele fez, ele bateu no Prost de propósito e ganhou o campeonato mundial batendo no Prost, porque no ano anterior tinha acontecido o inverso. O Prost bateu nele. Bateu nele de propósito. O Prost saiu da corrida, o Senna ganhou a prova, era para ter sido campeão e tiraram dele aquele título. No ano seguinte ele foi lá e tirou o Prost da corrida. Então, esse tipo de ousadia. Então, o Prost era o cara defendido pelo sistema da Fórmula 1 e ele teve coragem de enfrentar esse sistema e falou assim: vocês tiraram de mim hoje. Hoje eu perdi aqui, vocês ganharam de mim, o sistema ganhou de mim. Eu vou me preparar porque ano que vem tem mais e eu vou vencer o sistema. Eu admiro isso, e o cara ele veio de um país fora daquele contexto europeu, ele não tinha o complexo de vira-lata que quase todo brasileiro tem, ele não se sentia diminuído por ser sul-americano, por ser brasileiro, era um cara extremamente competente, focado, voltado para o que ele tinha. Eu não quero comentar o Schumacher, e o Lewis Hamilton tem o Senna como o maior de todos. Sim. Então pronto, está respondido. Tá ótimo. Sei que você gosta de esporte. Muito. Flamenguista. Pronto. Pegando essa questão do Flamengo. Diz aí. A gente pega ali um caso bem complexo. O Flamengo, alguns anos atrás, estava afundado em dívidas, afundado em más gestões e algumas coisas que não convém a gente ficar debatendo. Trazendo isso para os nossos dias de hoje. Ali, alguns associados, alguns que puderam voltaram e foram modificando. Entrou o Manuel Bandeira e foi modificando um pouco a gestão, foi melhorando. Eduardo Bandeira. E no final, que hoje o Flamengo está um pouco melhor do que era algum tempo atrás. Você acha que vai acontecer isso na política, nós indo para a rua, fazendo diretamente o quê? O que a gente precisa fazer para que os seus filhos, os meus filhos, os filhos de quem está nos ouvindo, não sofrerem como nós estamos sofrendo hoje? Beleza. A mudança de gestão no Flamengo mudou a história do Flamengo. O Flamengo era mais um clube brasileiro afundado em dívidas e sem a menor perspectiva de que aquilo fosse mudado. O que aconteceu? Seriedade e profissionalização. O que precisa acontecer, a meu ver, na política? Seriedade e profissionalização. Profissionalização não no sentido de ser político profissional, mas nós não podemos votar, escolher de maneira amadora. O nosso voto é de 4 em 4 anos, nós temos a oportunidade de alterar os rumos que as coisas estão indo. E só vai ter uma oportunidade de novo daqui a 4 anos. Então eu escolho hoje, daqui a 4 anos eu vou escolher outra vez. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Então eu tenho que ter seriedade e, só para usar a mesma palavra que eu usei para o Flamengo, profissionalismo. O que eu estou querendo dizer com profissionalismo aqui? Cara, eu tenho que estudar em quem eu vou votar, eu tenho que ver se as ideias desse representante que eu estou querendo colocar lá convergem com as minhas ideias, e eu não estou falando que vai convergir 100%, porque não existe isso. Mas eu não posso votar, por exemplo, se eu acredito que a família é por meio da família que a sociedade se estrutura, eu não posso eleger alguém que é contra a família. Eu não posso fazer isso. Se eu acredito que a família ela é constituída nos moldes bíblicos, e eu acredito, o marido, a sua esposa e a sua prole, a sua descendência, eu não posso votar, colocar lá representantes que acreditam
no contrário disso, que vão trabalhar para destruir isso. Se eu acredito que a liberdade econômica é o que faz as nações prosperarem, e eu também acredito nisso, eu não posso eleger representantes que acreditam no modelo estatal de prosperidade. Está aí a Venezuela para provar que não funciona, está aí a Argentina para provar que não funciona. Agora, eu não posso votar de qualquer jeito e achando que só porque o fulano de tal, sei lá, tem a mesma fé que eu, ou deu uma entrevista legal, ou é uma pessoa de boa aparência, vou lá e voto. Então, em grande medida, os problemas que o Brasil enfrenta é porque nós votamos mal. Votamos mal e não acompanhamos depois. Então, eu acho que o primeiro passo que tem que ser dado é que nós, cidadãos comuns, temos que começar a dar mais importância para a política, porque ela interfere nas nossas vidas o tempo inteiro. E a gente só dá importância para ela naquela semana que antecede a eleição. E depois a gente fica 4 anos reclamando. Mas calma aí, cara, eu tenho tempo para pesquisar em quem eu vou eleger para deputado distrital, federal, senador, governo e presidente. Então a gente tem que se preparar melhor, fazer escolhas melhores e depois acompanhar essa gestão, né? E aí a gestão da coisa pública, que no final das contas é o nosso dinheiro de imposto, né? E aí eu acredito que as coisas tendem a mudar. Sinceramente, nesse momento eu não acredito que ir para a rua muda. Em momentos muito específicos eu acredito que isso é importante. Por exemplo, se nós não tivéssemos ido para a rua contra aquela roubalheira do Petrolão, é possível que não tivesse acontecido o impeachment da Dilma, é possível que a nossa história recente aí dos últimos anos não tivesse sido essa. Então, em alguns momentos eu acho que é muito importante. Agora, eu acho que é hora da gente escolher a dedo em quem a gente vai votar e acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral que vai acontecer. Isso é função de todo cidadão. Vou fazer uma pergunta, não estou afirmando nada, é só uma pergunta. Será que efetivamente as nossas urnas são confiáveis, as eletrônicas? Eu não sei. Eu não tenho nem como dizer que sim e nem como dizer que não. O ministro Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, garantia que as urnas são invioláveis. O ministro Fachin, que assume agora, no discurso que ele fez essa semana agora que passou, ele falou que era um perigo a reunião que o presidente Bolsonaro estava fazendo na Rússia, principalmente porque a Rússia pode fazer cyberataques e influenciar nas nossas eleições. Então, eu não sei, tem um ministro que acha que ela é inviolável, a urna, tem outro que tem medo que a Rússia possa invadir e fazer alguma coisa. Bom, mas se a Rússia pode, algum outro país ou outra pessoa pode também, então eu não sei. Então, eu acho que a população tem que se voltar para isso. As eleições são muito importantes. A política no Brasil, ela é feita no modelo de representação. O modelo de representação quer dizer que eu escolho o meu representante que vai falar por mim. Eu escolho ele por meio do voto. Cara, a gente tem que se voltar, primeiro para escolher quem a gente quer e segundo para acompanhar e fiscalizar esse processo eleitoral para ver se o que está acontecendo é de fato, se a urna está dizendo o que de fato aconteceu. E eu repito, não tenho elementos para dizer que sim, a urna é confiável e nem não, a urna não é confiável. Eu só acho que pelo sim e pelo não ela deveria ser auditável. A gente estava falando agora do Ayrton, que é uma celebridade, famoso, herói, e falar de um outro aqui também que muitos conhecem, talvez o sistema, igual você estava falando agora há pouco, seja muito favorável a ele. Eu vi também no seu Instagram que você colocou uma frase lá do Chico Santa Cruz, né? Onde ele colocou lá que, infelizmente, a gente vive em um país onde a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir e precisa de dinheiro, infelizmente. É meio estranho assim ouvir, né? Ele botou aí, infelizmente. Eu digo, cara, graças a Deus a gente precisa trabalhar, graças a Deus a gente precisa produzir, graças a Deus nós temos um sistema que nos permite prosperar. Então, assim, eu não entendo as pessoas. Qual outro modelo seria o que ele quer, então? As pessoas não trabalham, as pessoas não produzem, as pessoas não têm dinheiro. Tá bom, e aí? Aí como é que você adquire o seu óculos? Você vai ter que fazer seu óculos? Você sabe fazer um óculos? Eu não sei. Não tenho nem ideia. Pois é, como é que você vai fazer a sua roupa? Pô, não, alguém trabalhou, produziu e vai colocar à venda. A vida funciona assim. As nações enriqueceram assim, comprando e vendendo. Mas é uma forma de pensar que eu, infelizmente, agora sim, infelizmente, o Brasil está cheio de gente pensando assim, que trabalhar é ruim, que produzir é ruim, e que, puxa, eu tenho que ganhar dinheiro.
Eu penso o contrário. Trabalhar é bom, produzir é bom e isso gera riqueza, não só para mim, mas para a nação. Então, quando a pessoa está ali embaixo vendendo pipoca, ela está gerando riqueza para ela, para a família dela, mas não é só para ela e para a família dela, porque ela vai pagar os custos dela, vai pagar as contas dela e ela vai poder também comprar, sei lá, uma camiseta que um outro alguém produziu. E esse alguém que produziu a camiseta vai poder comprar o alimento que alguém produziu. E o cara que produziu o alimento vai poder comprar o óculos que alguém produziu. E assim a nossa economia vai girando e o sustento das nossas famílias é garantido. O capitalismo, a revolução industrial trouxe isso para nós. Houve um aumento exponencial, vou fazer um jabá aqui daqui a pouco, houve um aumento exponencial da qualidade de vida, da expectativa de vida das pessoas, de tudo mais. E por algum motivo, e quando eu digo de tudo mais, é de tudo mais mesmo. Nós temos hoje mais comida, mais roupa, mais casa, mais edificações, mais carros, mais tudo. E por algum motivo, algumas pessoas decidiram taxar isso de ruim. Eu acho ótimo, tem um vídeo gravado sobre isso no meu canal no YouTube. Se você não conhece, é Thiago Manzoni DF. Se inscreve, ativa lá o sininho e os vídeos são legais. E o nome do vídeo é Capitalismo Opressor. E aí eu faço algumas perguntas e mostro dados ao longo da história de como a vida mudou depois do capitalismo. Mas o pessoal que defende falando que aumentou muitas coisas, só que também do outro lado aumentou a desigualdade. Tá bom, aumentou a desigualdade. Antes toda a humanidade era pobre. Agora algumas pessoas são ricas, outras não são tão ricas, mas quem é pobre hoje tem uma vida muito mais, mas bota muito nisso, com muito mais recursos do que se tinha antes. Então um pobre hoje vai chegar nos seus 70, 80 anos. Não chegava antes. Ninguém passava de 30, 30 e poucos, 40. Enfim, a questão é a seguinte, o que deve ser combatido não é a desigualdade. Eu não vejo a desigualdade como um problema. O capitalismo gera desigualdade? Gera. A desigualdade é um problema? Não. Qual é o problema então? A pobreza, a miséria. A gente tem que combater a pobreza, a gente tem que combater a miséria. E como é que você combate isso? Na minha opinião, gerando emprego e renda. Porque se a pessoa está numa posição de pobreza, numa posição de miséria, o que ela quer? Trabalhar para ter dinheiro. E como é que você gera emprego e renda? Você gera emprego e renda facilitando ou deixando de dificultar a vida do empreendedor. Então eu só vejo um meio de fazer isso, é facilitar a vida do empreendedor, principalmente do pequeno, que é quem gera emprego e renda para a massa da população. Então é isso, eu acredito no trabalho, eu acredito na produtividade e eu acredito que a desigualdade não é um problema em si mesma. O problema é a pobreza. Você tem que combater alguma coisa? Tem. Combata a pobreza. Como que você combate a pobreza? Gerando riqueza. Como que você gera riqueza? Emprego e renda e empreendimentos. Facilita a vida de quem empreende, que a riqueza vem para todos. É óbvio que você sempre vai ter quem tem mais e quem tem menos. Mas se quem tem menos tem o mínimo para ter uma vida digna, tá bom, tá bom. O resto é mérito. Se a gente tiver as mesmas oportunidades de competir e você tiver mais sucesso financeiro que eu, parabéns. Se o outro tem mais sucesso que você, parabéns para ele também. A desigualdade não é um problema em si mesmo. Me fiz entender? Sim, com certeza. Comunismo. Comunismo. Um mal para a humanidade. Nazismo. Talvez nossa maior mazela dos últimos 100 anos. Houve aí um episódio recente em que as pessoas falaram sobre nazismo e tal. E queria só deixar o meu abraço para a comunidade judaica, dizer que eles têm o nosso apreço, que eles têm o nosso carinho e que nós esperamos que nunca mais se repita na história humana, não só com eles, mas com nenhuma outra raça, o que aconteceu no período do nazismo. Beleza. Chegando no finalzinho aqui, a gente vai fazer um ping-pong aqui. Vai lá. Beleza? Religião. Não acredito. Por quê? É causa de guerra, é causa de morte, é causa de discórdia, todas elas. Eu acredito em Jesus e acredito nos princípios, valores e na vida abundante que Jesus veio trazer para o ser humano. Então, na sua ideia, a religião afasta o homem de Deus? Afasta. A religião afasta. Deus não é sobre rituais religiosos, Deus é sobre um relacionamento, é nosso Pai. É um relacionamento. A Bíblia é um livro sobre o nosso relacionamento com Deus. O que Jesus veio fazer na Terra foi nos reconciliar com Deus.
E quando ele nos reconcilia, não é por meio de uma religião, é por meio de um sacrifício. O sacrifício dele é que nos reconcilia. Se nós estamos reconciliados, nós podemos nos achegar e ter um relacionamento com Deus. E você já citou ele, mas a segunda que eu coloquei aqui, Jesus. O Salvador, tudo em todos. Seu Ele pai. é tudo. Meu Seu pai, Qual o nome do seu pai? André Luiz Baquil Manzoni, minha maior referência. Seu herói. Meu herói, não tenha dúvida. Sua mãe. Minha mãe faleceu no dia 29 de abril de 2011. Eu sinto muita saudade dela. A minha mãe, se eu fosse resumir, amor. Amor. Ayrton Senna. O maior brasileiro que eu vi Que você viu. até hoje. Martin Luther King. Um herói contra o racismo, um herói que revelou que todos nós, independentemente da cor da pele, somos filhos de Deus, somos criaturas dele e não é a cor da pele que nos diferencia. E ele citou também, né, que o que incomodava ele não era o grito dos maus, né? Era o silêncio dos Era o bons. silêncio dos bons. Martin Luther King tinha um sonho. O discurso dele que ficou para a história foi: eu tenho um sonho. Sonhador. Esse cara é um herói. Sim. Pode ir para o próximo, senão eu vou falar muito. Fala aí. Madre Teresa de Calcutá. Bondade. Passado não dá para mudar. Futuro. A gente que escreve. Sua esposa. O amor da minha vida. E para encerrar, os seus filhos. Os meus filhos. O meu legado, a minha herança. Qual o nome deles? Guilherme e Felipe. Guilherme, Felipe, a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Tiagão, muito obrigado por nos receber. Que Deus te abençoe. Amém. Foi bom demais. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado, meu querido.